Boa noite a todos. Costumo dizer que é sempre uma bênção que Deus, nosso Pai, nos oferece, que Jesus, nosso Mestre, todos os trabalhadores do plano espiritual que nos induzem ao bem. Porque muitos são os chamados para a gente ficar em casa, descansando, né? Mesmo até justamente, algumas vezes cansados. Justamente cansados. Então, quando a gente preferiria assistir uma televisão, descansar, fazer alguma outra coisa. Mas nós sabemos que nem só de pão vive o homem. Então, nós temos a incessante busca pela felicidade. E a felicidade é justamente a conscientização de quem somos. Porque certamente todos nós nos inquirimos, nos perguntamos, na maioria das vezes quando a gente está sofrendo, por que sofro? Por que isso acontece comigo? Então agradecemos a Deus essa bênção, tanto na missão de Jesus, quanto na missão do Espiritismo, que nós já abraçamos, que nos ilustram de uma forma suave, de uma forma consciente, do porquê estamos aqui e porquê que muitas vezes ainda estamos colhendo de sabores, por mais que a gente se esforce no bem, né? E a propósito desse esforço no bem, a lição de hoje tem tudo a ver com isso mesmo. Porque a gente poderia, de um modo racional, pensar assim, conforme Jesus mostrou na parábola, que aqueles que foram trabalhar na primeira hora, no fim da jornada, recebeu o mesmo tanto que aqueles que foram chamados na terceira hora, na sexta hora, na 11ª hora. Então ele questiona o senhor da vinha, como que era justo aqueles que foram por último receber o mesmo tanto quanto aqueles que trabalham o dia inteiro no sol, né, dando maior contribuição e receberam a mesma coisa. Então, será que Jesus nos daria um exemplo de injustiça, de imparcialidade? Então, a doutrina espírita, eu vou falar em termos de doutrina, não desfazendo os nossos outros irmãos cristãos. Mas para nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na evolução, como processo do desenvolvimento do ser, nós entendemos que Jesus não quis mostrar uma injustiça, mas Jesus quis mostrar que aquele que foi chamado e atendeu o pedido, recebeu o valor por esse momento do despertar. Mesmo porque Jesus fez constar que aquele que estava lá na terceira hora, ele fala assim, e saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. Será que nós podemos encarar isso quando a mensagem do Cristo ainda não tinha chegado para essas pessoas? E por que a pessoa recebeu a mesma paga? Porque toda a mudança, sendo na primeira hora, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, ou na última hora, no derradeiro instante, toda mudança de atitude, de pensamento, indo para o trabalho, haverá de receber a graça da conquista da mudança. Não é assim? Quer dizer, ele começa, o reino dos céus
é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Na nossa vida, quem é o pai de família? Aquele que deve zelar por todos, não é? Historicamente, o homem, né, é o protetor da família, da esposa, dos filhos. Então, o pai de família, ele saiu a procurar aqueles que estavam desocupados para vir para o trabalho. E qual é o trabalho da missão de Jesus? Nós temos que fazer uma transformação das palavras. Jesus contou parábolas que traziam muitos sentidos figurados, porque parábolas são historinhas. Então, nós que acreditamos na doutrina da reencarnação, sabemos que nós vamos evoluir através do nosso esforço, através da nossa dedicação, através da nossa conversão para o bem. Basta a gente ver na história da humanidade, pelo menos na humanidade terrena, que a evolução do pensamento, da conscientização, ela se dá de uma maneira que nós suportamos. Por exemplo, antes de Jesus veio Moisés, vieram os profetas, vieram outros mensageiros. Antes destes veio Moisés. E antes de Moisés, o que existia como forma de pensamento? A lei de Talião, não é? A lei de Talião, o que falava? No olho por olho, dente por dente. Então, a própria medida da dor fez nesse período algumas almas já sensíveis despertar para a lei de amor, mesmo ainda que não tivesse sido falada essa palavra amor. Porque muitas vezes, sentindo na própria carne, a pessoa poderia pensar, eu não quero isso para mim de novo. Então ela acordava. Mas isso não era a grande maioria, porque aí Deus manda Moisés, que traz os 10 mandamentos, e se você observar lá, é tudo assim: não matareis, não cobiçareis a mulher do próximo. O que eles tinham na época? Essas coisas, né? A vaca, a casa, a terra, e assim vai, tudo não. Não, não, não. Então, até então, era assim: a pessoa matou alguém da minha família, eu vou lá e mato alguém da família dele, eu me vingo. Vem Moisés, fala, não matarás. Então aí, aqueles que acreditavam num Deus, que ainda era um Deus bravo, esse Deus punia aquele que não obedecesse à lei. Então, por mais que a gente tivesse o ímpeto, o desejo de retribuir o mal com o mal, veio a lei de Moisés e colocou o não. Então, muitas almas ali acordaram já para a verdade. Será que esse pode ser aqueles da primeira hora? Passou-se 800 anos, vem Jesus. Jesus traz a lei de amor, que não é imposta, mas uma proposta que você faz a escolha dos caminhos que você quer percorrer. Então Jesus ofereceu não só palavras que estão relatadas nos evangelhos, mas como atitudes, ações, né? Para que servisse de modelo, de exemplo, para que nós o seguíssemos. Então, uns acordaram na primeira hora também, com a vinda do Cristo. Outros nem tanto. E olhando para nós, quantas vezes a gente, se cada um fizer uma reflexão consigo mesmo, nós vamos ver se é fácil ser cristão, ser fraterno. O que é ser cristão? É ser fraterno, é ser amoroso, é ser gentil, é saber e ter condições de dar o perdão, ser misericordioso. Então veja, por mais que nós já acordamos há um tempo,
que nós já superamos aquela fase da fé, que era uma fé religiosa, na qual a gente acreditava que tínhamos que fazer oferendas aos céus, aos deuses, ou para nós a gente poderia falar aos santos, e para nós espíritas poderíamos falar, se a gente cometesse um ato descabido, de fazer alguma oferenda aos espíritos protetores, que só mudaria, né? Ao invés de fazermos para santos, faríamos para nós espíritas a santos protetores. Mas Allan Kardec, na sua missão de nos iluminar, continuando a mensagem do Cristo, nos contou, ou nos disse, e deixou como lema, que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral, ou seja, aquele que deixa de praticar o mal para praticar o bem. Continuando, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, o trabalhador ao qual Jesus provavelmente se referia, dentro da fé raciocinada, dentro da fé lógica, não é aquele que fica orando, rezando 10, 15, 20, 30 vezes, longe de criticar os nossos irmãos que ainda, por uma filosofia que adotam, acreditam nessa atividade, né? Sem querer fazer crítica, mas nós já passamos para o lado do raciocínio, no qual diz que o que nós construímos na alma do outro é o que justamente nós receberemos. Não é assim que ensina a doutrina? Fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela pode ser uma caridade com o outro ou a caridade consigo mesmo, porque o auto-perdão, que é uma coisa muito difícil de se dar, basta a gente errar, para a gente ver o quanto, algumas vezes, ainda a gente se pune, a gente sofre, a gente fica na amargura, muitas vezes com dor de estômago, dor de cabeça, insônia, estressado. Por quê? Porque a gente não sabe ainda se perdoar. A gente acostumou a ouvir que nós temos que dar o perdão ao outro. Então, todo esse trabalho que Jesus se referia nessa parábola dos trabalhadores da última hora, é justamente isso, esse convite que cada um aceitou no seu tempo. E a sua mudança de padrão vibratório, a sua mudança de praticar o mal para praticar o bem, vai receber o valor, não o valor amoedado, mas o valor da sua alma, a paz interior, a tranquilidade, a passividade, a pessoa pacífica, que ao invés de fomentar discussões, que ao invés de defamar, vai lá e dá a misericórdia. Então, esse é o nosso trabalho, o trabalho que nós devemos desempenhar na nossa alma, para que justamente a gente evolua. Eu vou colocar uma música, João, é João, né? Do cancioneiro espírita, que tem uma mensagem muito interessante. Para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor.
Quantos corpos terei que vestir? Quantos nomes terei que assinar? Quantas vezes me farás criança pra entender que tu és o amor? Eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te falta tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, pra sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. É a pergunta, quanto tempo, né? Quantos nomes terei que assinar? Quanto tempo levarei para ver tua face de amor? Quer dizer, alguns acordaram na primeira hora, outros na segunda, na terceira, na quarta. E o Evangelho, Jesus escolheu as pessoas justamente para, cada uma dentro das suas capacidades espirituais, para ajudá-lo a que fosse marcado, porque ele já sabia que todo o processo seria esse mesmo. Então ele escolheu apóstolos com capacidades diferentes e com momentos diferentes. Então, por exemplo, quem já leu há 2000 anos, viu que Lívia, a esposa do Públio Lentulus, acordou naquele momento em que ela ouviu falar do Cristo, porque Lívia estava sofrendo em função da doença de sua filha. Porém, o senador Públio Lentulus, romano, que não acreditava nesse Deus de justiça, acreditava em outros deuses, não permitia que Lívia se entregasse ao mestre. Ela, juntamente com a sua serva, a Ana, né, então não vou contar aqui a história, mas Lívia, ao convite, foi assistir às pregações do Cristo. Saulo perseguia os cristãos, porque ele acreditava, ainda na sua mente existia uma verdade, da qual Jesus era um farsante.
Então Saulo era honesto consigo mesmo, porque ele quis destruir o movimento nascente. Então o que ele fazia? Perseguir o Cristo. Não porque ele fosse teimoso, mas porque ele não havia acordado. Porém, quando o Cristo vai ao encontro dele, ele acorda, ele cai do cavalo. E a gente usa essa expressão até hoje para dizer que uma pessoa, quando está teimando, errando, e que ela não quer dar o ouvido, nem o braço a torcer, orgulho, a gente fala assim: uma hora fulano cai do cavalo. Não é assim que a gente fala? Ou até a gente já ouviu algum amigo, um pai, uma mãe, a esposa, o marido, porque diz o ditado: quem avisa amigo é. Pedro negou Jesus, e Jesus já tinha falado que até quando o galo cantasse, quer dizer, Jesus já sabia. E o Isaías, claro, o ano passado, numa palestra ali no Pestalozzi, usando essa expressão, até que o galo cante, e isso ficou muito claro na minha mente, que é assim: até que o galo cante. Que hora que o galo canta? Que hora que o galo canta? Na madrugada. A madrugada é o quê? É o amanhecer, são as luzes do novo dia que estão chegando. E quantas vezes nós passamos uma vida em trevas, ou a gente vê algum irmão, algum familiar, algum parente, não importa quem quer que seja, a gente vê alguma pessoa nas trevas, na escuridão do pensamento, do sentimento, e por mais que a gente vai lá, tenta oferecer um conhecimento novo, uma mensagem, a pessoa recusa. Por exemplo, eu me questiono, por que os nossos irmãos árabes e judeus ainda se matam uns aos outros? Porque ainda vivem na escuridão. A gente não acende a luz para encontrar um objeto, para não bater nas coisas? Assim que funciona. Então Jesus, amorosamente, tem falado para nós, através de Pedro: até que o galo cante, nós vamos negar. E quando é que quando é que você nega Jesus? Quando? Vamos participar. Quando? Quando a gente não é fraterno, quando nós ficamos irados, quando nós não fazemos para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Não é assim? Não tem mais leão esperando nós lá fora, não tem mais soldado romano esperando que a gente saia daqui para nos levar para as feras. As feras não estão mais lá, as feras estão aqui dentro de nós. É por isso que a música fala: quanto tempo eu vou demorar para libertar as minhas feras? Você quer ver como que nós parecemos feras? Como que dentro da visão da reencarnação e da evolução, nós estamos muito mais próximos do primitivo do que do angelical? Por exemplo, quando a gente está falando mal da sogra, como que a gente se refere? Fulana é uma jararaca. Aí, quando uma ex-mulher está falando do ex-marido, fulano era um cavalo. Não é? Ele ficou nervoso e virou um bicho. Não é assim? Essas são as nossas trevas. Essas são as nossas dificuldades. Pedro, se não me engano é Pedro, podem me corrigir quem lembrar, quando o romano veio prender Jesus, Pedro, acho que foi Pedro, né, que tirou a
a espada e cortou. Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada. Então, nós ainda damos demonstrações que não acordamos. Só que não importa se algum acordou ontem, ou se vai acordar amanhã, ou se vai acordar hoje. Não é assim? Do livro Fonte Viva, Deus não cansa de nos mandar mensageiros para a nossa iluminação, para que a gente não espere o alvorecer, nem que o galo cante, para que a gente acorde mais cedo, trabalhe até mais tarde. Mas Jesus sabia que tinha que ser de uma forma amorosa, pacífica, tranquila. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os justos, os humildes, os que choram. Jesus é o modelo, é o molde. Eu costumo dar um exemplo assim, para quem não faz bolo, normalmente as esposas, as mulheres, né, que fazem bolo, mas para aqueles que já viram fazer o bolo, então faz-se a massa e depois unta a forma, não é? E põe a massa. Se escolher uma forma retangular e puser para assar, e depois que ficou pronto, esfriou, desenforma o bolo. Se pôs numa forma retangular, o bolo vai ficar retangular. Se pegou aquela forma redonda que tem um negocinho assim no meio, pôs para assar e vai desenformar, aí vai ficar aquele bolo redondo com aquele buraco, não é? Então, qual é a forma que nós estamos usando? Jesus é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a forma. Não adianta nós nos iludirmos, querendo comprar a graça dos deuses, fazendo oferendas. Já foi esse tempo. E a caridade que a gente pratica não é justamente a caridade material. A caridade que nós praticamos é a caridade para o irmão. E quem é o irmão nosso? Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser os filhos, pode ser os irmãos, porque um serve de modelo para o outro. Todos nós aqui conhecemos, já ouvimos falar que um pai e a mãe faleceram, ficou 5 filhos, ficaram 3 filhos, e o irmão mais velho ou a irmã mais velha criou aqueles filhos dos pais como seus filhos. Se a pessoa falasse assim, eu não, vou doar minha vida, vou perder minha vida, e quantos isso é verdade? Isso é verdade. O meu pai tinha uma namorada que não casou porque ficou criando os irmãos, pois a sua mãe e o seu pai haviam falecido. E os 2 últimos faleceram recentemente, um com problema de alcoolismo e o outro com outros problemas físicos. E ela ficou sozinha. Ela deu a vida dela. Por quê? Porque não abandonou nem a mãe até o fim da vida. E quantos de nós teríamos capacidade de doar a nossa vida? Basta a gente ver Chico Xavier. Tudo bem, Chico Xavier você vai falar, ele está num nível acima. De fato, Chico Xavier veio em missão. Ele veio mostrar como fazer. Ele não teve vida própria no sentido de gozos materiais, de ir a um baile, a um cinema, comer um porco no rolete e ver o futebol. Nada desses encontros.
Porque o tempo dele era dedicado para nós. Está aqui, ó, Chico Xavier. Quem de nós saberíamos fazer isso? Quantas vezes a gente fala assim, eu? Antes que eu fale esse negócio, eu. Um dia eu ouvi um ditado que fala assim, que uma mãe cria 10 filhos. 10 filhos não cria uma mãe. Então, para mostrar o nosso egoísmo, e os leões são exatamente esses, que eles não estão lá fora, eles estão dentro de nós. Caindo em si. Está no Evangelho de Lucas 15:17. Caindo, porém, em si. Aí Emmanuel fala assim, este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Quer dizer, ele queria forçar que as criaturas se transformassem. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Ou seja, trabalho. Retificar é corrigir o que estava errado. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Conquista a mais elevada dignidade espiritual. Foi na primeira hora? Foi na segunda? Foi na terceira? Na 11ª, conforme fala a parábola? Não importa. Por isso que quem mudar vai receber a moeda. A figura da moeda, né? Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre. Olha o leão ali, nele. Nega o mestre divino, entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus. Compaixão. O que é compaixão? Sentindo com o coração. Não é sentindo com a cabeça, não é pensando, você errou, agora você vai pagar. Não. É o exemplo do mestre, não adianta. Nós podemos teimar e não sermos humildes, não sermos educados, não sermos gentis. Ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairar da paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, ou do cavalo, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito. Então, a alegria é ter prazer nas coisas materiais. E a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia, quer dizer, não fique na praça esperando, né?
e transferindo-te da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Então esse pensamento é exatamente a interpretação do trabalhador da última hora. Quanto mais acordarmos, quanto mais cedo acordarmos, mais paz adquiriremos e essa paz transforma em felicidade. Não é? E agora, só para encerrar, porque já estou em cima da hora, essa música do Daniel, que é um tratado de paz, né? Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Bom, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje, as nossas reflexões são essas. Desejo a todos muita paz, muita luz
com a bênção de Deus. Muito obrigado.